João Cheval, bem-vindo a 97.4, a Rádio Universitária. Bom, prazer estar aqui convosco. Fui estudante desta universidade. Já lá vão cerca de 14 anos depois que saí daqui, e é um prazer enorme saber que a UEM tem hoje um canal de rádio ligado obviamente à ECA, que é uma unidade da universidade, que já por essas alturas em que eu estava quase a sair da universidade já existia, mas é de dar os parabéns pelo fato de já existir uma rádio, dá a dimensão do nível de crescimento que a universidade teve nos últimos anos. Então, bem-vindo a casa. Sim. Bem-vindo a casa. Bem-vindo de volta a casa. Entrar para este campus, para mim, é qualquer coisa que me faz, cria muita nostalgia, porque eu vivi aqui nesta residência, a gente chamava de Tangará, não sei se o nome ainda continua assim. Continua. E almoçava aqui neste refeitório. Estudava aqui bem pertinho, no Departamento de Matemática e Informática, e pronto, sinto-me em casa. Vim para a UEM, naturalmente que o arruamento, a arrumação da universidade mudou, mas é sempre o mesmo sítio, e nós temos a noção exata do que é que esta casa representa. Representa muito para mim. Então, até porque um bom filho sempre volta a casa. Sempre. Falou do Departamento de Informática e Matemática, então foram vocês que deram o slogan DMI, o Departamento de Morte Imediata? DMI, não, isso já é uma... Qual é agora? Departamento de Morte Imediata. Curiosamente, nessa altura, o DMI era apenas uma unidade que, quando eu entrei para a universidade em 2002, o DMI era apenas um departamento que tratava de questões... havia apenas um curso, que era a informática. Exato. Sucede que em 2004, com a entrada do novo currículo, do novo calendário, ele foi depois dividido em 3 unidades, em 3 cursos, nomeadamente a informática, a estatística e creio que matemática. Havia matemática aplicada e matemática, qualquer coisa que eu não me estou a lembrar agora, mas acho que agora há muito mais cursos no DMI, mas era um departamento da Faculdade de Ciências que era pacífico, ou seja, as pessoas não costumamos dizer que ele era ciência pura, não é? Exato. Ciência pura, matemática pura, porque depois, com todo o respeito pelos estudantes que estudaram, foram para outras faculdades, como ainda ao nível da Faculdade de Ciências, tens a Física, tens a Química, não sei hoje como é que está, havia Geologia, creio que nessa altura, e as faculdades de Engenharia que lidam com Matemática, para além da Agronomia, que é outra, Agronomia e Engenharia Florestal. Aquela matemática que nós víamos era muito pura, e parecendo que não, eu tive um docente, Manuel Joaquim Alves, que foi dos mais marcantes que eu tive em matemática. Ele dizia que quando se é matemático tens as portas abertas para o resto do mundo, e a prática hoje em dia está a mostrar que aquelas integrais todas que nós estudamos, integrações por partes, derivação e tudo mais, demonstrações de teoremas, acabaram por abrir as nossas mentes, as nossas cacholas, e hoje tornando-nos cidadãos do mundo com capacidade para responder a muitos desafios. Muito obrigado. Espero que os newcomers lá do DMI percam o temor com que já se batizou o departamento. Confesso-vos que era era o único departamento da UEM que fazia. Exato. Hoje em dia já não há batismos, a dimensão do que nós fazíamos na altura. Os batismos eram pesados, e era dos piores batismos que existia na UEM. Está certo. Mas era um departamento leve, éramos poucos, entravam 30 estudantes ao ano, 35 por aí, e nós construímos uma família muito boa. Agora, obviamente que com este crescimento não sei o que depois vai a dar, porque o crescimento muitas das vezes traz outras coisas, mas no caso Vertente, eu acho que era um departamento interessante. Agora, lamento que hoje tenha essa designação. Por alguma razão a ter, mas... Não, mas cresceu muito. Cresceu muito. Muito bom. Então, desde já, discute-se a permissão dos jogadores moçambicanos pela qualificação para o QUEN 2023, bem como questões mais amplas relacionadas ao apoio financeiro e à segurança dos atletas ao longo de suas carreiras desportivas. Sim, João Cheval, vamos ao tema do nosso debate, que é reconhecimento e apoio aos atletas moçambicanos, premiação e segurança financeira no desporto. João Cheval, na sua visão como o homem do desporto, qual é a importância da premiação dos jogadores moçambicanos para a qualificação para o CAN 2023 e como isso afeta a motivação e o desempenho no desporto?
Bom, primeiro é preciso fazer um enquadramento aqui para percebermos porque é que os atletas têm de ser premiados hoje. Hoje, há uns anos, Moçambique, depois da independência, a conversa em relação ao desporto não era na perspectiva de indústria, era apenas uma atividade meramente recreativa. Mas hoje o desporto produz muito dinheiro. Só para termos uma ideia, o campeão do mundo do último campeonato argentino ganhou pela sua presença 42 milhões de meticais. E isso, 42 milhões de dólares, queria dizer. Isso diz muito do crescimento que estas competições vão tendo. Portanto, nós estamos a falar de indústria desportiva. Os valores à volta dos principais movimentos desportivos ao nível mundial cresceram tanto que você hoje tem o desporto não apenas uma atividade recreativa, mas é essencialmente uma indústria. Por isso é que hoje se diz indústria desportiva. Quem acompanha o desporto vai perceber esta movimentação de atletas hoje de futebol para a Arábia Saudita. Quem diria que um dia podias tirar um jogador do Man City para jogar para um clube qualquer da Arábia Saudita? Exato. São os valores envolvidos à volta disso. São astronómicos. Quem chegou a pensar em pagar cerca de 300 milhões de dólares ano, 300 milhões de dólares, euros ao Lionel Messi, o Ronaldo anda perto disso. Então, é muito dinheiro. Então, percebendo a maneira como o desporto transformou, saindo desta atividade eminentemente recreativa para o negócio que se transformou no futebol, essencialmente a partir dos anos 74, com a entrada de Sepp Blatter para a FIFA, que ele muda o conceito do jogo, muda o conceito do desporto, o jogo deixa de ser apenas o jogo e ele passa a ser um movimento à volta daquele jogo. Aí percebe-se porque é que hoje em dia os atletas têm de ser recompensados pelo que fazem, porque vamos lá pensar assim juntos, o que é que se ganhou só pelo jogo dos Mambas? Contas rápidas. Nós estamos a falar de 100 a 200 meticais de acesso ao jogo só de bilhetes para o jogo dos Mambas, 40, pouco mais de 42 mil espectadores no estádio de Desempeto. Nós estamos aí a andar cerca de 7 milhões de meticais, ou um pouco mais por aí, posso não ter números muito precisos. Portanto, é muito dinheiro que se produz. Então, quem é que produz o espetáculo? Não somos nós que fomos assistir o jogo. Não são as pessoas que fizeram a televisão, não são os profissionais de rede. Quem proporcionou o espetáculo são os artistas. Exato. O que é que se paga? Nós estamos aqui a discutir hoje se devemos ou não pagar. Nós, quando olhamos para os cachês dos artistas, os atores da música em Moçambique, o que é que eles ganham? Você, para ter um artista num casamento, numa cerimónia familiar, ao fim de semana, no mínimo vão-te cobrar 100 mil meticais, dependendo da dimensão do artista. Então, qual é o debate aqui em relação aos jogadores de futebol? Então está a afirmar que o futebol é mesmo uma indústria? Se não é, deve ser em Moçambique. Quer dizer, em Moçambique estamos ainda estamos ainda muito atrasados, nós temos de correr mais. Eu vou olhar só para o jogo dos Mambas e para dizer que o jogo teve a avalanche que teve, mas depois eu vou perguntar quais foram os negócios à volta do jogo. Quase nenhum. Havia ali uma ativação para um espetáculo musical. Eu não vi marcas a anunciarem na parte exterior do estádio. Você, quando vai assistir, eu não vou para muito longe, eu vou trazer exemplo de 2 derbys que eu já vivenciei, que é o derby de Dar es Salaam entre o Simba e o Young Africans, que é aqui onde jogam um dos nossos compatriotas, o Mikison, e aqui na África do Sul também um derby que envolve um moçambicano, que é o Chiefs e Pirates. Você vai perceber que o que existe à volta daqueles jogos são pessoas que primeiro vão para o jogo. Tu já tens o potencial de ter, no caso do FNB em Joanesburgo, são cerca de 96 mil espectadores. 96 mil espectadores a comprarem. Você já imaginou quanto dinheiro se movimenta? Muito dinheiro. Então, nós nos Desempeto estamos a falar apenas dos 42 mil que foram assistir ao jogo. E nós não tínhamos negócio. O Benjamin Kappa de Dar es Salaam, que é onde se joga o Simba Yanga, tem 60 mil espectadores. O que você vê de marcas a ativarem fora do estádio, as marcas a venderem diferentes produtos, a venderem bebidas, a venderem vários produtos. Então nós não temos estas coisas nos jogos da Seleção Nacional, que são os jogos top em Moçambique. Isso diz muito da maneira como não estamos a produzir, não estamos a construir a indústria. O jogo tem de ser a ponta do iceberg, mas à volta do jogo tem de haver muito mais pessoas a anunciarem e tudo mais. Portanto, nós temos de olhar para o desporto. Em Moçambique, infelizmente, ainda é uma atividade meramente valorizada. É meramente recreativa, porque eu me lembro do debate e vindo até de estruturas governamentais a dizerem que
na seleção não é para se ganhar dinheiro. Vamos parar com essa conversa. Vamos parar com essa conversa, porque na seleção é para ganhar dinheiro, sim, porque o Moçambique conseguiu os $400 mil no CHAN em janeiro deste ano por causa daqueles meninos que andaram a correr atrás da bola. Exatamente. E eles são o que são. Eu vou trazer exemplo de algumas figuras, sem nomear, do desporto moçambicano, do futebol em particular, que deram muito para esta pátria, e nós andamos a lamentar, a dizer que eles geriram mal as suas carreiras. Uns podem ter gerido, mas outros não tiveram as condições que podiam ter tido. E isso é muito resultado da forma como nós os tratamos. Estes miúdos que estão hoje aqui, que elevaram a autoestima dos moçambicanos, colocaram-nos no patamar em que nos colocaram, eu não gostava de os ver daqui a uns anos a lamentarem porque não têm dinheiro para isto e para aquilo. Exato. Portanto, eles têm de receber sim dinheiro por aquilo que fazem, porque a profissão deles é correr atrás de uma bola, é dar o litro. Enquanto nós saímos, vocês vêm aqui para a faculdade e eu vou para a TVM cumprir com as minhas obrigações profissionais. Aqueles rapazes acordam de manhã, esforçam-se, vão treinar para pagar as suas contas, para alimentar os seus filhos, para alimentar as suas famílias. Portanto, é uma profissão que tem de ser respeitada, que alimenta aquela gente, que movimenta a atenção à volta daquelas pessoas que correm às tardes de sábado, domingo, quartas-feiras. Há muita gente que ganha dinheiro com elas. E provavelmente, com toda certeza digo, não provavelmente, com certeza ganham muito mais do que aqueles miúdos que correm. Então vamos acabar com a conversa de que na seleção não é para ganhar dinheiro, porque muita gente ganha dinheiro com aquela seleção. E é preciso pagar muito bem aquelas pessoas que lutam, são aquelas que fazem a festa. Quem ganhou ao Benin foram aqueles 11 rapazes, mais os outros que entraram a substituir. Não fomos nós que saltamos, gritamos, escrevemos textos nas redes sociais com muitas opiniões. Portanto, os artistas são aqueles. Da mesma forma que pagamos ao Mr. Bau, pagamos a Júlia Duarte valores altíssimos, vamos pagar aqueles jovens. Não quero dizer quem é mais importante que o outro, porque esse é um debate que não interessa, mas todos são importantes para edificarmos o país. Mas o Guima, o Shaquille Nanji, o Jenny Katamo, o Hernan, o Domingues, são embaixadores da marca Moçambique. Portanto, vamos dar-lhes aquilo que eles merecem valorização. Merecem. Moçambique vai estar entre as 24 milhões de nações de África. Metade das seleções estarão lá e é por causa deles. Certo. O hino nacional vai tocar lá. Então, a Federação Moçambicana de Futebol optou por distribuir a premiação com base nos jogos em que os jogadores participaram. Acha que essa é uma abordagem justa? Como essa política pode influenciar a dinâmica entre os jogadores? É assim, é muito discutível, mas eu sou mais inclinado a dizer que não é justo. Não é justo por uma razão simples. É que nós estamos a falar de quê? Estamos a falar de o critério, ok. Pode-se debater critérios, ok? Mas a Federação adotou um critério e o critério é: vamos trabalhar em função de número de jogos. Exato. Sim, vamos trabalhar em função do número de jogos. Por que é que vais mudar o número de jogos? Eu vou trazer um outro elemento. Eu posso referir-me a atletas que estiveram nas 6 convocatórias. Né? Ela diz que vai dar os prémios em função do número de jogos das pessoas. As pessoas estiveram nas 6 convocatórias e não tiveram um único minuto de jogo. Estou a falar do guarda-redes do Costa Sol, com todo respeito, o Vitor é um excelente jogador, não teve um único minuto de jogo. O Jenny Katamo, por lesão, não pode jogar 2 partidas contra o Senegal. E mesmo assim, marcou 2 golos importantíssimos. Exato. Que deram a qualificação do Moçambique para o CAN. Então o Jenny vai ganhar menos que o Vitor. Não é justo. Não é justo. Vamos lá pegar no Guima, que chegou agora à seleção nacional. Ele naturalizou-se, jogou o jogo que jogou. O Guima marcou o 2º golo de Moçambique. Moçambique esteve a perder por 1-0. O Ita empatou o jogo. O Guima fez o 2-1. E o 2-1 que é praticamente o golo que apura Moçambique. Eu explico porque é o golo que apura Moçambique. Porque depois o Beni faz o 2º golo e não marca mais. Se Moçambique não tem marcado o golo do Clécio no fim do jogo, Moçambique está apurado para o CAN. Então, vamos lá ver bem este critério. Este critério não me parece que seja justo de todo, porque é assim, há pessoas que até estiveram em 5 jogos e provavelmente jogaram os 90 minutos nos 5 jogos. O Mexer não jogou, por exemplo, a partida contra a Ruanda, em Butare, mas foi um dos jogadores mais importantes. Então vai receber menos.
E mais, há quem diga até que o jogo contra o Benin não devia valer 770 mil meticais porque esse é um jogo que tinha o peso da qualificação. Nós não podíamos falhar naquele jogo. Nós podíamos ter falhado no jogo contra o Ruanda lá, podíamos ter falhado nos jogos contra o Senegal, como falhamos. Não acho que tenhamos falhado porque o Senegal é muito mais forte. Perdemos esses 2 jogos, mas não perdemos a qualificação. Exato. Mas aquele jogo em particular, nós não podíamos ter falhado. Eu dou o exemplo de um país que estava nas mesmas condições, mais ou menos, que as de Moçambique, que é Angola. Angola precisava, 3 resultados serviam para Angola. Podia ganhar, podia perder, podia empatar. Mas só podia ter estes resultados porque estava a jogar também num outro campo. Ou seja, Exato. dependia também, em caso de um resultado menos conseguido, uma derrota ou um empate, dependia da combinação de resultados num outro jogo que envolvia a seleção do Ghana. Portanto, há aqui muito que se discute em relação a este assunto. Yeah. Então, todos são importantes. Todos os jogadores são importantes. Porque, vamos lá pensar assim, o Reinildo fez os 2 primeiros jogos dos Mambas. Exato. Lesionou-se, não jogou os últimos 4. Mas o que o Reinildo fez? O Reinildo fez assistência ao golo ao Gianni Catamo na qualificação no jogo contra o Benin, em Cotonou. Mas foi uma jogada. O Gianni Catamo finaliza, mas o Reinildo é que faz a jogada. Então o Reinildo vai ganhar por 2 jogos apenas. Se ele não está ali e não faz aquela assistência ao Moçambique, provavelmente não ganhasse o jogo. Então estas coisas têm que ser discutidas de outra forma. Este é um processo que concordo consigo. A equipa forma um sistema. É como dizer que os olhos no organismo humano, é como dizer os olhos são mais importantes que a boca, ou os ouvidos são mais importantes que... Todos os organismos funcionam. E depois, Exatamente. no desporto, há uma coisa que é muito importante. Você é capaz de ver um atleta que não joga, tem 30 e tal anos, 40, está sempre ali no banco a gritar. Você pergunta, mas este tipo onde é que vai buscar a força de vontade para fazer estas coisas todas? E há elementos fortíssimos no balneário. Eles não jogam, mas a capacidade que eles emprestam à equipa. Eu vou pegar na seleção de Moçambique e pegas assim no Telinho. O Telinho não é titular. Exato. Nesta equipa de qualificação para cá não é titular. O Telinho no Chan perdeu algum espaço. Mas é um elemento que Chiquinho quando nunca prescinde dele. Por quê? O Telinho é forte no balneário. Telinho, para quem percebeu o jogo, a celebração, o Telinho ele é que traz a famosa dança de ouro para a seleção nacional. Exato. A partir do Ferro Verde Nampula, onde ele joga, onde está lá o Lil Wayne, que devido a opiniões neste país, há quem acha que é patetice, mas é a forma dele estar e nós temos de respeitar. Ele tem os seus seguidores, é válido, é mais um ator moçambicano. O Telinho traz aquele elemento para a seleção nacional e ele contamina todo o balneário. Exato. O Telinho, para quem viu as celebrações, ele faz ali umas danças, ele para já vem com uma vestimenta do King, dos nossos Kings tradicionais aqui de África. Exato. Portanto, é um jogador que tem poucos minutos, mas ele conhece o papel dele na estrutura. Portanto, tem consciência de que nem todos podem jogar. Mas eu sou forte no balneário. Há um outro que não está, que é o Ivren, que está lesionado, mas são atletas importantíssimos para a estrutura da equipa. E esses jogadores onde é que jogam? Jogam aqui. O outro forte no balneário, nestas componentes, é o Hernani. Joga onde? Joga aqui. Portanto, equipa é uma outra conversa. O Hernani, que é outra conversa que eu vou trazer, também falhou alguns jogos porque esteve lesionado. Fez os 2 primeiros jogos de Moçambique, depois não fez outros 3, não fez os jogos contra o Senegal, não fez o jogo contra o Ruanda e voltou a fazer o último jogo. Hernani fez defesas de outro nível, fez um espetacular jogo no Benin, na primeira volta, fez um grande jogo no último fim de semana contra o Benin, fez umas defesas, na parte final faz uma defesa que praticamente nos dá a qualificação, porque se o Benin marca nós caímos fora. Então, aqui tem que se discutir muitas coisas, quer dizer, faz parte do grupo, ok, que se cria alguns critérios, mas o número de jogos não pode ser. Certo. João Chivaldo, como avalia o valor total de 5,5 milhões de meticais destinados à premiação dos jogadores? É um montante adequado ou deveria ser mais substancial, dado o efeito de se qualificar para um torneio importante como o CAN? Eu acho que nós temos de perceber uma coisa definitivamente. E talvez aqui seja uma questão da capacidade. A Federação de Futebol foi muito clara a dizer que 320 mil meticais é aquilo que a Federação podia dar. Em função da capacidade que tem e não sei o quê. Agora, vamos lá pensar uma coisa muito simples, como esta, que nós
de 2 em 2 anos vemos um CAN e vemos as bandeiras, os hinos, até escolhemos algumas equipas porque, regra geral, falhamos a estar nessas competições. Vamos para a edição, se não estou em erro, 36, nós só estivemos em 5, portanto nós estivemos em 31 edições. A gente ouve hinos nacionais do Egito, do Senegal, da Costa de Marfim, de outros países, e o nosso nunca está lá. O Nunca hino nacional entoado. de Moçambique vai ser entoado no CAN, pelo menos em 3 jogos. Pelo menos digo porque vai pelo menos fazer os jogos da fase de grupos. Vai ser entoado. No dia do sorteio, no dia 12 de outubro, a nossa bandeira vai estar lá. Na final também. Vai ser entoado no sino. Quero eu que seja entoado. Então, estas coisas todas fazem-nos pensar que nós temos de olhar para o desporto de uma outra forma. Da mesma forma que eu disse, temos que olhar para o desporto como indústria, e isso depende muito também dos atores que estão no desporto. Tocamos muitas latas, fazemos muito barulho desnecessariamente. Só para termos uma ideia, este barulho que hoje está à volta da seleção nacional não é bom, porque depois acaba por afastar potenciais parceiros. Tem de haver um clima pacífico. É que se costuma dizer, um país que está em guerra retrai os investidores. Exato. No desporto é a mesma coisa. Quer dizer, se nós temos tanto barulho, retraímos os investidores. Agora, o que eu quero dizer com isto é o seguinte: é preciso primeiro criar condições para que a indústria seja muito mais limpa, que a indústria seja menos barulhenta, de tal sorte que as pessoas possam entrar, os parceiros possam entrar, porque a marca Mambas é forte. Se Moçambique ganha, se nós formos a perceber o que aconteceu neste fim de semana, no sábado, com a vitória dos Mambas, é algo de imensurável. Eu vi 2 vídeos de senhoras do mercado do peixe em Maputo a celebrarem de uma forma, a gritarem pela seleção de Moçambique. Nós podemos gostar de todos os outros países, do Messi, do Ronaldo, da Argentina e Portugal por via deles. Mas o que é nosso? O efeito da vitória dos Mambas não se compara com mais nada, porque os Mambas são nossos. Eu não escolhi ser moçambicano, eu nasci em Moçambique, foi um destino meu ser moçambicano. Portanto, até vamos dizer, estes Mambas não ganham, mas quando eles perdem a gente escreve. Exato. Okay? Quando eles ganham a gente celebra, como a gente celebrou no fim de semana. Então, eu tenho um amigo que me ligou a dizer, eu daria tudo por estes Mambas, não sei o quê. Então, somos nós. Exato. Repara o que acontece quando o seu filho alcança uma conquista. A gente celebra, a gente grita. Exato. O que acontece quando o meu vizinho até só aparece no telejornal, na televisão? A gente, nós vimos Tati no telejornal, não sei o quê. Então, é o sentido do aquilo que me é diretamente, que me liga diretamente, mexeu comigo. Exato. As mamanas que estão na Macinga, estão em Nicodala, estão em Pepe, todas jubilaram com tudo. É Moçambique que ganhou, então não há França nenhuma, não há Senegal nenhum que vai substituir Moçambique, não há Coreia do Sul que vai substituir. Nós somos moçambicanos e a nossa conquista é vivida em função das nossas conquistas como nação. Certo. Caro ouvinte, está neste momento a acompanhar o debate com João Chivale. E o tema é reconhecimento e apoio aos atletas moçambicanos, premiação e segurança financeira no desporto. Está a ouvir a 97.4 FM, a rádio universitária. João Chivale, além da premiação, como é que as instituições, falo de empresas e indivíduos, podem contribuir para motivar e apoiar os Mambas, os nossos Mambas, antes da sua participação no Campeonato Africano das Nações? Quais são as formas que julga serem eficazes de apoio à seleção nacional? Uma das coisas que eu vou me referir é assim. Eu tive uma felicidade muito grande no dia em que nós ganhamos. Felizmente, dos vários amigos que eu construí ao longo dos anos, um pouco pelo continente todo, recebi pelo menos de 5 países felicitações pela qualificação de Moçambique. E num dos grupos em que eu estou dizia-se assim: vamos vamos dar boas-vindas a Moçambique pela qualificação para o CAN. Isso diz o quê? O nosso nome tornou-se diferente. Lembro-me que enquanto decorria o CHAN, pessoas diziam assim: vocês têm uma equipa espetacular. As pessoas falam de Moçambique durante esse momento. Qualquer empresário queira fechar acordos com quem quer que seja, se ele for para a Costa de Marfim hoje, há de ter um pouco mais de conhecimento em função dos Mambas também.
Exato. Então a sociedade é qualquer coisa por isso é que é a sociedade, né? É a interligação de vários atores que constroem uma sociedade, no caso a sociedade moçambicana. Portanto, é fundamental nós olharmos para isto como quem diz, é que eles são os nossos embaixadores, transportam o nome de Moçambique, que depois derivam em outras coisas. Exato. Durante muito tempo, quando nós andamos pelo mundo, quando comecei a trabalhar como jornalista, perguntavam, Lourdes Mutola, você vem do país da Lourdes Mutola? Sim, vem do país da Lourdes Mutola. Isso aconteceu comigo. Eu estava numa formação na Alemanha, em Berlim. Então, sempre que eu dizia que era de Moçambique, as pessoas estranhavam, ninguém sabia nada. Mutola. Então, um colega disse, oh, Moçambique, the country of Maria Mutola. Exatamente. Então, realmente Então, isso diz muito. Se esta pessoa eleva a marca de Moçambique, faz-te ser conhecido, porque é preciso que tenhamos a consciência de que até em África as pessoas não sabem muito de Moçambique, sabem pouco. Aqui os nossos vizinhos sabem muito pouco de Moçambique. Então, é preciso acarinhar, é preciso dar mais, é preciso envolver as pessoas, mas como disse, é preciso criar condições para que as pessoas que fazem business possam entrar para o desporto. Com barulhos não vamos juntar pessoas. Estamos a repelir há duas o negócio. variáveis. Uma são os resultados desportivos. Exato. Quando os resultados são bons, as marcas associam-se. Quando o ambiente à volta do movimento também é saudável, as marcas associam-se. Portanto, temos de combinar estes dois fatores e puxar, porque se Moçambique faz 2, 3 qualificações ao nível do que fez, as pessoas é que são, as marcas é que vão atrás dos mambas. Não tenhas dúvida. Elas é que vão atrás dos mambas, porque todos os dias os telejornais é Moçambique. E quem é que não quer anunciar na camiseta dos Moçambique nos treinos da Seleção Nacional? Então, é importante combinar estes fatores, criar condições para os investimentos aparecerem, um clima limpo, por outro lado, resultados desportivos. Mas, daí ser necessário criar condições para melhor se ajudar os atletas. Exato. Como é que o sistema desportivo em Moçambique pode ser aprimorado para proteger e apoiar os jogadores ao longo das suas carreiras, garantindo-lhes segurança financeira após as suas carreiras desportivas? Quer dizer, quando um atleta deixa de jogar, passa para a reforma, como é que podemos gerir isso? Podemos analisar isso de várias formas, né? A nível macro, eu acho que é preciso criar condições, mecanismos que tem estado a defender, que é construir uma indústria que movimenta mais dinheiro do que movimenta atualmente. Basta olhar para o que é que ganha um campeão nacional em Moçambique, são cerca de 600 milhões de reais, que é muito pouco para aquilo que se investe um pouco por todo o ano. Portanto, a indústria tem que ser muito mais forte. Criar estas condições para que os clubes tornem-se efetivamente empresas. Os clubes continuam a ser coletividades para fazer entretenimento até hoje, para recriar apenas. Então, eles têm de abandonar um bocadinho esta visão e virar máquinas que produzem lucros, por um lado. Agora, há outro pormenor que não vou dizer que os atletas ganham muito dinheiro, mas o cenário já é relativamente melhor em relação àquilo que foi no passado. Mas os atletas precisam de uma outra coisa, que é uma espécie de um acompanhamento, aconselhamento. Há agentes desportivos, muitos deles virados apenas a garantir a transação de atletas e tudo mais. Mas é preciso construir o atleta na perspectiva de gestão de educação financeira. Não é? Exato. O atleta tem de saber está a gastar o quê, como e para quê. O que acontece muitas das vezes é que nós estamos a olhar a coisa na perspectiva do atleta, mas se nós olharmos na perspectiva da sociedade moçambicana no geral, o problema de educação financeira é transversal. Porque se vamos reparar um funcionário normal, público, ganha pouco, sim, ganha pouco, mas podemos levar a um nível de alguém que trabalha numa instituição e ganha muito mais. Exato. Enquanto ele trabalha e o dinheiro entra, ele acha que não vai acabar. Gasta à toa e muitas vezes não faz economias, não pensa em pegar no que ganha para investir. E quando começa a chegar à altura da reforma, começa a vir o valha meu Deus, quer dizer, já está a terminar, não, eu não posso terminar porque eu não tenho casa, não sei o quê. Então, isto é um problema. Nota-se muito mais nos atletas porque os atletas têm uma carreira curta. Exato. Enquanto um trabalhador, por exemplo, se está na função pública, tem por aí 35 anos para trabalhar. Mas vai perceber que ao fim de 35 anos, se lá chegar, muitos, hoje o cenário começa a mudar um bocadinho, mas muitos depois já não têm casa, depois percebem que não conseguiram isto, não conseguiram aquilo. Exato. Não é? E este não é um problema apenas do atleta, é um problema da sociedade moçambicana e o atleta acaba por ser afetado. Portanto, é importante também criar esta componente de educação financeira para quem agencia
Ou o atleta hoje em dia já pensa em várias coisas. Ele tem um aconselhamento, quem lhe aconselha para tudo. Quem trata da imagem do atleta, quem trata dos seus contratos, quem trata da componente financeira, a quem gera o dinheiro do atleta. E aí é preciso que se construa uma relação forte, de tal sorte que a gestão seja também bem conseguida. Portanto, há aqui uma série de fatores que é necessário. Agora, nós ainda não estamos na dimensão de um atleta, provavelmente, pegarem alguém que vai pagar para gerir o seu dinheiro, porque o dinheiro que ele ganha muitas das vezes é só para pagar as suas contas. Exato. Mas É podia só ter para a carreira, componente, como exato, se fala. podia ter a componente de aconselhamento para a gestão, para a educação financeira, e aí os sindicatos dos atletas, os sindicatos, os próprios agentes podem desempenhar um papel muito importante, porque no meio dos tantos que não conseguem fazer alguma coisa, há exemplos de atletas que conseguem investir. Eu vou dar um exemplo e vou nomear o Whisky, que foi um jogador que jogou no Machaquén, no Ferroviário e por aí em diante, na Académica. Ele conseguiu, com aquilo que os outros também ganhavam, o Whisky conseguiu investir e hoje consegue dar a sua vida. Foi o exemplo que eu consegui encontrar, mas haverá outros de pessoas que pegaram naquilo que ganharam no futebol, este mesmo futebol que menosprezamos, desvalorizamos e tudo mais, Exato. e ter uma vida decente. Então, a educação financeira é fundamental. É fundamental. Isso lembra-me o basquetista americano, o Shaquille O'Neal, que disse numa entrevista: eu deixei de andar com o Magic Johnson porque quando me tornei amigo dele, quando comecei a andar com ele, eu gastava $1 milhão por dia. Então vi que eu estava a ficar pobre. Exato. É verdade. E ele não Então, tinha as mesmas condições que o Magic Johnson. Exatamente. O Magic já era um dos ícones do basquetebol mundial e não podia andar naquelas condições. E, João Chevalo, qual é o impacto da premiação individual? Há dirigentes que defendem a premiação individual baseada no desempenho dos jogadores. Qual a sua visão sobre isso? Qual é o impacto da premiação individual baseada no desempenho dos jogadores? A premiação em função do desempenho podia ser uma variável a usar-se, voltando um pouco para trás, para a componente dos mambas. O desempenho. O desempenho é mensurável em algumas situações. Exato. É mensurável e dizer assim... Por isso é que no desporto não há salários para avançados. Os avançados recebem 15 mil meticais. Os médios recebem 8 mil. Não existe isso. Exato. Ao nível das outras áreas, o desporto é arte. É arte como é pintar e cantar, por aí em diante. Por isso é que se paga em função do valor desportivo e também da tua marca. Exato. Não é? Então, nós vamos pagar em função disso. Pelo que eu não posso, no final de contas, pagar... Não vou trazer nomes de Moçambique para não ser mal compreendido. Exato. Não vou pagar ao Cristiano Ronaldo a mesma coisa que eu pago, por exemplo, vamos lá dizer assim, há um jogador com quem esteja a jogar ali, o Otávio, por exemplo, que até é brasileiro naturalizado português, no Al Nassr da Arábia Saudita. Não lhe vou pagar a mesma coisa. Como não vou pagar ao Messi a mesma coisa que vou pagar hipoteticamente ao Busquets lá no Inter Miami. Portanto, são variáveis que nós temos de ter em conta, como também o Domingues, aí vou trazer esse nome, quando estava a jogar no Mamelodi Sundowns, chegou a ser o mais bem pago jogador do futebol sul-africano. Não ganhava o mesmo que os outros, porque ele era o melhor jogador do Mamelodi, recebia mais. É o desempenho dele em campo. Portanto, ele marca a diferença. Quando pega na bola, ainda aos 39 anos, Domingues faz loucuras. Então, é um jogador diferenciado com os outros. Ele voltou para Moçambique e no Songo, não sei quanto é que ganha, mas deve estar na pole position, deve ter salário mais alto, porque ainda é o Domingues. É o capitão da seleção nacional. Então, é preciso olhar para estas coisas. O desempenho, definitivamente, é um elemento para ter em conta. É o mais usado nas indústrias, não vou dizer justas, porque a questão da justiça aqui depois também vem com outra conversa, mas é dos mais bem pagos em função daquilo que produz. E acha que isso pode levar a rivalidades ou desunião entre os atletas? Algumas vezes cria. Algumas vezes cria, porque se nós olharmos, e espero que nos Mambas não crie, porque aí também não está a ser vista, a coisa não está a ser vista na perspectiva de desempenho, mas há quem reconhece o valor de um de outros. Exato. Há seleções de basquetebol, por exemplo. Mesmo entre eles, mesmo entre os atletas. Sim, quer dizer, os contratos que você fecha com um atleta que te marca no basquete 25 pontos, não há de ser com o mesmo, que tu marca 5 pontos e entra uma outra vez, não sei o quê. Então, tem de haver diferenciação, porque o valor dos atletas não é igual.
É o que Todos acontece. fazem uma equipa. Costuma-se dizer que no desporto coletivo ninguém ganha jogos sozinho. No individual, ali na quadra sim, mas depois há uma equipa por detrás do artista principal, mas ele é o principal ator. Nos desportos coletivos não há quem ganha jogos sozinhos, porque há posições que é preciso cobrir por outros elementos, mas há quem faz o diferencial. Porque se é para passar bola um para o outro, podemos passar nós todos, né? Durante Exato. 90 minutos. Mas o objetivo é chegar à baliza do outro e marcar o golo. É chegar ao cesto do outro e marcar pontos. Então, se esse é o objetivo, há aqueles que dão muito mais nesse exercício e têm de ser melhor compensados. Obviamente que eu não tenho nada contra isso. Exato. Como é que a premiação por desempenho pode influenciar as escolhas táticas e as decisões do treinador durante os jogos? Isso pode afetar a estratégia da equipa, na sua opinião? Hoje o desporto cresceu para uma componente da indústria. O Chiquinho, quando dava um exemplo muito concreto, quando ele chegou ao Sporting, lá para os anos 94, 95, o Chiquinho era na altura jogador de Setúbal e transferido para o Sporting. Ele chegou a cerca de 10 vezes menos que o Amunique, que era um jogador nigeriano, que do ponto de vista de valor de mercado ele estava muito acima. O que é que faz um treinador nessas situações? É difícil o treinador colocar o jogador que tem chegou a 10 vezes menos. Então, isso de alguma forma afeta a indústria desportiva. Nós temos hoje o Gianni Catamo, que é um jogador da seleção de Moçambique. A época começou, todos já percebemos que o Gianni é titular naquela equipa. Mas qual é o valor de mercado do Gianni? O valor de mercado do Gianni está abaixo que muitos jogadores da sua posição. Não é uma questão de talento, é uma questão de valor de mercado. Exato. É uma questão também de empresários. Então, é muita coisa. É uma questão também da nacionalidade. Moçambique, muita gente vê o Gianni e pergunta, é brasileiro? Não, é moçambicano. E eu tenho estado a ver jogos, a dificuldade que há lá para se dizer moçambicano, Gianni Catamo. Por quê? Não? Mas é o Gianni Catamo. Ele é um jogador que enche o campo, marca a diferença, marca golos. Portanto, isso também acaba por entrar e infelizmente, por vezes os treinadores são forçados a colocar os jogadores em função não propriamente da sua capacidade, mas em função do seu valor de mercado, em função do preço que eles têm fora da componente eminentemente do jogo. Exato. Caro ouvinte, lembramos que está sintonizado na 97.4 FM, Rádio Universitária. E estamos à conversa com um convidado de ouro, parafraseando o Lil Wayne de Moss. Estamos à conversa com o João Chival, um decano na área do desporto, desportiva. João Chival, além dos prémios financeiros, quais são as outras formas de reconhecimento e incentivo que podem ser oferecidas aos atletas para promover o comprometimento e a dedicação ao desporto? No fim do dia tudo vai dar dinheiro, mas há outras formas de enaltecer, associar os jogadores a campanhas de responsabilidade social. Eu dou o exemplo agora de uma organização moçambicana que trabalha com comunidades, acabou por trazer a Tamara Seda, que é uma jogadora de basquetebol. Ela é parceira dessa organização e levou-lhe, por exemplo, para uma atividade onde ela nasceu, que é em Milange, na Zambésia, e onde ela cresceu, que é em Nacala, na província de Nampula. É uma forma de valorizar, ou seja, aquilo que ela faz dentro do campo é trazido para fora. E esta organização reconhece o papel da Tamara Seda, coloca-lhe nestas posições, ela vai interagir com as pessoas, vai passar a sua experiência. É uma forma também de reconhecer. Muitas vezes as pessoas fazem isso sem necessariamente ganharem algo. Há uma forma indireta de dar incentivos, que foi dada, por exemplo, pelo presidente do município, do futuro município agora, do administrador de Marraquém, o chefe de cidade, que foi no sentido de eu vou oferecer talhões, 35 talhões aos atletas da seleção nacional. Há aqui várias formas de incentivar. E, portanto, os atletas da seleção nacional, depois de qualificados, foram recebidos pelo chefe de Estado no domingo, na sua residência. O Presidente da República recebeu-os. São formas de valorizar. Eu ouvi um debate em Portugal em função de um atleta que foi o único que conquistou uma medalha, creio que nos Jogos Olímpicos, ou não me lembro muito bem ao certo, e ele reclamou o fato de não ter sido recebido pelo Presidente de Portugal. E não teve, ele foi o único que não teve naquele momento e o Presidente reagiu. Exato. E por aí adiante. Portanto, há algumas medalhas que são atribuídas a atletas, medalhas de mérito, a Ordem Eduardo Mondlane, no caso de Moçambique, o Reinildo mandava há anos teve essa medalha.
Lembro do Pio Matos Júnior, também teve no basquetebol. Portanto, são outras coisas que valorizam o atleta. As galas oferecem distinções a atletas. Portanto, há uma série de coisas que fazem com que as pessoas se sintam à vontade. Você interage com os ex-atletas, vai falar com o Amado Mogna, provavelmente não te vai pedir dinheiro, mas ele vai pedir um reconhecimento. Que eu quero ser, eu sou o Amado Mogna, eu sou o Belmiro Simango, eu sou o Caldon Banz, eu sou... Portanto, estas pessoas querem este reconhecimento. Nós temos aqui um país que tem Lourdes Mutola, um país que tem Clarice Machanguana, um país que tem Chiquinho Conde, tem Tico Tico. Chiquinho hoje é mais reconhecido porque está nos Mambas. E se não estivesse lá, estaria na lista destes, que são colocados literalmente para margens, eu não diria segundo plano, porque estão mesmo para o último plano. Quer dizer, se um país que não respeita a Lourdes Mutola, vai respeitar a quem mais? No campo de desporto. No campo desportivo não há maior referência que Lourdes Mutola neste país, e não sei se vamos ter nos próximos anos. Portanto, temos de olhar para as coisas nessa perspectiva. Lourdes Mutola é Lourdes Mutola e nós temos de valorizar. Portanto, há várias formas de poder valorizar e respeitar os nossos desportistas. Exato. E quais são as melhores práticas internacionais em termos de premiação e apoio financeiro aos atletas? Moçambique pode aprender com outros países em relação a essas questões? Pode e deve. Pode e deve. Enquanto nós discutíamos em 2000, no final deste ano, se os Mambas ficavam com a totalidade do prémio da qualificação para os quartos de final para o CHAN, outros países estavam a dizer assim, ok, uma percentagem acima de 50% vai para os atletas, uma percentagem assim fica. Portanto, é preciso colocar a coisa nesta perspectiva. Temos de aprender com os outros, porque, volto aqui a dizer, quem faz o espetáculo não são os dirigentes, não são os gestores. Quem faz o espetáculo, os treinadores muitas vezes, que são os que têm mais acesso à comunicação social em movimentos desportivos, dizem quem faz um treinador é o atleta. Se o treinador que trabalha com eles define a estratégia, pensa assim, então por que é que os outros não conseguem pensar assim? Não, é porque, por exemplo, o debate que havia na Federação de Futebol é que a ida da seleção para o CHAN teve custos e esses custos tinham que ser pagos. Então, se aqueles miúdos não tivessem qualificado a seleção para o CHAN, estaríamos a falar de que dinheiros? Nenhuns, porque não teríamos nos qualificado. Então, a partir da altura em que nós nos qualificamos, os atores principais, os artistas, são aqueles que correm atrás da bola, e esses têm de ser considerados. Certo. E de que maneira a pressão pública e a expectativa da nação afetam o desempenho dos jogadores e a necessidade de serem recompensados financeiramente? O público está lá, e meio a gozar, alguém dizia assim, bom, terminou o jogo dos Mambas e agora o adversário dos Mambas chama-se Federação Moçambicana de Futebol. Aquilo parecia um meme, mas depois está a tornar-se uma realidade. Quer dizer, a pressão social conta porque as pessoas, quem encheu o estádio também não foram os dirigentes, não foram os gestores desportivos, neste caso. Quem encheu o campo foi o Zé Povão. Que eu lembro-me no domingo, sábado, estar ali a dar voltas pelo estádio por volta das 11, enquanto se preparava para o jogo começar, pessoas dizerem algo como isto, mas este preço é alto, porque não sei o quê. São 100, 200 meticais. Para uns não é nada, mas para outros é muito dinheiro. Então, esta gente que enche o estádio, esta gente que sofre, que saltita, grita por estes Mambas, vamos lá, os Mambas podiam ter ganho 3-2 com aquele estádio das Moscas. Não era a mesma coisa. Não era. Exato. Talvez até, não sei se pudessem chegar a uma vitória mais fácil por menos pressão, mas quando tu sentes o público pelas bancadas, o calor é outra coisa. Sei que os atletas que se estrearam na Seleção Nacional agora, o caso do Guima, Jonathan, eles estão perdidos, estão loucos por aquilo que viram naquele dia. Disseram, é algo que nunca vimos. Cresceram na Europa, não diria naturalizados, são filhos de moçambicanos, e eles dizem que eu nunca vi algo parecido, e isto é algo que nós temos que pensar e repensar, porque definitivamente dá-nos muito. Está certo. E qual é o papel das instituições governamentais e do setor privado na promoção do desporto e no fornecimento de apoio financeiro aos atletas, como falamos no princípio? Que eu disse há pouco que o desporto tem uma força que é imensurável, no futebol em particular, que tem o condão de ser o elemento não diria não só de unidade nacional, que é um dos fatores mais fortes. Internamente ele une o país. Exato.
Os Mambas quando ganham, não há Frelimo, não há Renamo, não há muçulmano, não há cristão, não há hindu, não há mulato, não há branco, não há negro, não há nada. Há Moçambique. As imagens que circulam pelo país dizem um pouco disso. É Moçambique que ganhou. Portanto, a festa é dos moçambicanos. Por isso, isso diz tudo. Portanto, do papel do Estado vem aí. A afirmação de uma nação também depende dos resultados desportivos. A festa que foi a Argentina toda pela conquista do campeonato do mundo, todo mundo viu. O país todo foi abaixo. A qualificação dos Mambas trouxe o país todo para a rua. Portanto, percebe-se do papel que o desporto tem. Não é por acaso que o chefe de Estado chamou a Seleção Nacional a seguir a qualificação dos Mambas para cá. No dia seguinte, ainda fresquinho o ambiente, o chefe de Estado almoçou com a Seleção de Futebol. Diz muito do papel que aqueles jovens representam para o país, para vender a marca Moçambique dentro e fora. Sentes-te mais moçambicano quando tens aqueles momentos. Para a classe empresarial, obviamente que uma marca que carrega o nome da nação é para se juntar. As marcas olham para com o que eu que me posso associar. E os Mambas, quando alcançam resultados como estes, obviamente que as marcas querem associar-se, porque naquele momento, você ver a sua marca ali colada à qualificação dos Mambas para o CAN, no contexto em que ela foi alcançada, é qualquer coisa que não se consegue todos os dias. Exato. E para fechar o nosso diálogo, que medidas podem ser implementadas para garantir que a premiação e o apoio financeiro aos atletas sejam transparentes e evitem controvérsias como as que ocorreram no passado e temos assistido nos dias que correm? Uma das coisas é garantir que haja regulamentos. Os regulamentos têm que ser feitos antes dos processos começarem e parece que nós teimamos em não aprender e no caso vertente nós tivemos só neste ano, estamos na terceira novela. A primeira foi no Chan, em que os atletas reclamaram e quase que paralisaram o país todo porque não queriam abandonar o hotel, porque não havia clarezas no processo de premiação. Tivemos um outro processo com a seleção de basquete no Afrobasket de Ruanda, em que também não houve clarezas em relação à maneira como se ia compensar as atletas e tudo mais. Ali até nem se estava a discutir muito. Estávamos apenas a falar em per diems e coisas do tipo, aquele valor básico para os atletas poderem pagar contas básicas. E temos agora um processo que o regulamento é definido depois do objetivo alcançado. Não pode. Tem de haver um regulamento traçado antes das pessoas entrarem para o campo. As pessoas têm que saber estão a jogar para quê. Ok, estamos a jogar pela qualificação de Moçambique, sim, qualificação de Moçambique, de tal sorte que a CAF dá um prémio por isso. Então, os atletas também têm de saber para que é que estão a jogar. Estão a qualificar-se para quê? Do ponto de vista concreto, financeiramente, o que é que elas vão ganhar? Porque nós que andamos aqui as críticas aos atletas e todos os outros atores, estamos sentados na nossa casa, por baixo do ar-condicionado, a trocar de canais nas plataformas internacionais e achamos que aqueles atletas só por um remate já conseguem pagar, assim só sem, por nada, já conseguem pagar essas contas. Não, precisam de dinheiro vivo também para pagar as mesmas contas que nós conseguimos pagar com os nossos trabalhos. E achamos que ao domingo vamos nos divertir. Não, é um trabalho, por isso é preciso regulamentar a maneira como nós lidamos com estes atores, como podemos financiar a atividade deles. João Cheval, muito obrigado por ter enriquecido a nossa discussão em torno do nosso tema, que é reconhecimento e apoio aos atletas moçambicanos, premiação e segurança financeira no desporto. Caro ouvinte, assim termina o nosso programa. Está a ouvir a 97.4 FM, a Rádio Universitária. Nem para isso chegar. Fui a uma quimbanda pra me ajeitar a vida. Me fez umas rezas e umas fumaças, me passou uns banhos.